Capítulo 6. O triunfo sobre a adversidade. O milagre, ou a força, que entusiasma alguns poucos indivíduos, pode ser encontrada no esforço, na pertinácia e na perseverança do ser humano, sob o estímulo de um espírito corajoso e determinado. Mark Twain. A verdadeira autoconfiança não se dá pelo pensamento positivo, mas pelo conhecimento positivo. Portanto, nosso objetivo deve ser desenvolver o tipo de autoconfiança inabalável que nos transforme em uma força incontrolável da natureza. Devemos tomar todas as medidas possíveis para nos tornar suficientemente positivos a ponto de sermos capazes de realizar quaisquer objetivos a que nos propusermos. Uma das coisas mais importantes de que precisamos é ter fé absoluta em nossa capacidade de superar qualquer adversidade que o mundo nos possa impor. Persistência é essencial. O pensador e autor Napoleão Hill escreveu certa vez que a persistência está para o caráter do homem como o carbono está para o aço. Ele também disse que antes que o sucesso aconteça na vida de qualquer homem, ele certamente vai encarar muitas derrotas temporárias, e talvez, até alguns fracassos. Quando a derrota se acerca de um homem, o mais fácil e lógico que se lhe parece fazer é desistir. E é exatamente isso que a maioria deles faz. Na realidade, a sua persistência representa a medida da sua crença em si mesmo e em sua capacidade de vencer. Se você realmente acreditar, sem sombra de dúvida, que, se perseverar por tempo e com força suficientes, vencerá ao final de sua empreitada, então nada vai impedi-lo. Quando você constrói dentro de si essa certeza absoluta, então praticamente tudo se lhe torna possível. Sua autoconfiança extrapola quaisquer limites previamente imaginados. O hábito da realidade. Robert Ringer, em seu best-seller $1 Million Habits Hábitos que valem $1 milhão, afirma que o hábito mais importante entre todos, e o que leva a grandes conquistas, é o que ele denomina hábito da realidade. Esse costume explica as atitudes de homens e mulheres que alcançaram o poder em quase todos os campos. As pessoas felizes e bem-sucedidas são intensamente realistas. Elas não se permitem o luxo da autoilusão. Elas enfrentam o mundo como ele é, e não do jeito que gostariam que fosse, aceitam os fatos inalteráveis da vida como lhes são apresentados, e trabalham e planejam suas atividades considerando essas realidades. Para aprendermos a triunfar sobre adversidades devemos aplicar o princípio da realidade, simplesmente aceitando que os problemas são inevitáveis. Problemas, contratempos e decepções fazem parte da vida. Nossa capacidade de lidar com essas dificuldades está tão relacionada com nossa autoconfiança quanto qualquer outro fator. O teste de caráter. É fácil sentir-se bem consigo mesmo e ostentar altos níveis de autoconfiança quando tudo está indo bem. Porém, o verdadeiro teste de um indivíduo ocorre justamente quando ele consegue manter a própria cabeça erguida e continuar suas realizações mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor, quando todos estão desanimados e, muitas vezes, até o culpando pelos acontecimentos. Esses são os momentos em que de fato mostramos do que somos feitos. A Stanford University Business School realizou uma extensa pesquisa sobre as qualidades que levam um indivíduo a avançar rumo a posições executivas e, finalmente, alcançar o cargo de diretor executivo ou presidente de uma organização. A universidade utilizou uma variedade de questionários, pesquisas e testes, que retomavam o histórico dos profissionais desde sua entrada em uma grande empresa, visando definir meios de se prever quais indivíduos seriam mais propensos a alcançar o topo de uma grande empresa. Depois de examinar dezenas de qualidades, os pesquisadores finalmente conseguiram isolar as duas características que se mostraram mais pronunciativas de sucesso executivo e capazes de assegurar que a organização continuaria a sobreviver e prosperar em um mundo dinâmico e competitivo. Trabalhando bem em equipe. A primeira qualidade identificada foi a capacidade de trabalhar bem como membro de uma equipe, assim como a habilidade de montar grupos para garantir o alcance de objetivos comuns. Todas as habilidades interpessoais e todos os negócios que tornam uma pessoa valiosa para uma organização parecem ser demonstrados em um ambiente de equipe. Esta característica foi relativamente fácil de se observar e medir ao longo da carreira dos indivíduos avaliados. Gerenciamento de crises.
Apesar de absolutamente indispensável para o sucesso de longo prazo e alto nível, a segunda qualidade identificada pelos pesquisadores foi mais difícil de mensurar. Ela se referia à capacidade do indivíduo para agir adequadamente durante uma situação de crise. Napoleão chamou a isso de coragem das 4 horas da manhã, ou seja, o tipo de coragem imediatamente disponível para uma pessoa que acorda naquele momento e, portanto, não tem tempo para se preparar mental e emocionalmente para enfrentar uma crise. Ele classificou essa forma de coragem como a mais rara, e, em sua conclusão, afirmou que pouquíssimas pessoas a possuem. Os militares costumam utilizar o termo estar sob fogo cruzado. A pergunta que todos os soldados, marinheiros e aviadores se fazem é como eles e os outros vão atuar se estiverem sob ataque. Eles reconhecem que esse é o último teste do caráter e da boa formação de um indivíduo. As organizações sabem que, muitas vezes, a sua própria sobrevivência depende de quão bem o indivíduo vai lidar com os inevitáveis e inesperados reveses do cotidiano. O estudo de Stanford concluiu que, embora essa capacidade fosse difícil de medir, uma vez que uma crise real não poderia ser antecipada ou criada para fins de teste, ela ainda se revelava crucial para a previsão do sucesso do indivíduo em níveis mais elevados da empresa. Reveses. Isso também se aplica a você. Sua autoestima e autoconfiança estão intimamente ligadas ao modo como você se sente em relação à sua própria capacidade de agir de modo eficaz quando confrontado com problemas e dificuldades que o atingem como um verdadeiro soco no estômago. O que, portanto, revela o seu real valor é sua capacidade de se levantar do chão e continuar lutando. Um dos meus poemas favoritos é De Quitter Aquele que Desiste, por Robert W. Service. Um de seus versos diz assim: Você está cansado do jogo. Bem, isso é uma pena. Você é jovem e você é forte e você é brilhante. Você teve um tratamento injusto. Eu sei, mas não reclame, anime-se, faça o seu melhor e lute. É sua persistência que fará você ganhar o dia, portanto, não seja mesquinho, parceiro. Basta recorrer à sua determinação, é fácil desistir, o mais difícil é manter sua cabeça erguida. A qualidade de sua personalidade é afetada pela maneira como você lida com as adversidades, e pelo modo como mantém sua cabeça erguida. As pessoas bem-sucedidas e autoconfiantes não são aquelas que não têm problemas, mas as que lidam com os seus obstáculos de modo mais eficaz que os indivíduos comuns. B.C. Forbes, o fundador da revista Forbes, escreveu que a história tem demonstrado que os vencedores mais notáveis geralmente enfrentam obstáculos dolorosos antes de triunfarem. Eles vencem porque se recusam a desanimar diante da derrota. Assim, você também pode alcançar a vitória. A teoria do desafio-resposta. Em 1950, o historiador Arnold Toynbee foi indicado ao Prêmio Nobel principalmente como resultado de seu trabalho estudando os ciclos de vida das civilizações. Ele estimava que na história humana houve 21 grandes civilizações, e que 20 entraram em colapso com o tempo, considerando a civilização americana como a 21ª. Seus escritos tinham como objetivo esclarecer e guiar os políticos e historiadores modernos, para que pudessem garantir a sobrevivência e o sucesso de suas nações, e, no caso dos Estados Unidos, a perpetuação da República Americana. Toynbee postulou a teoria de desafio-resposta na história. Ele disse que toda grande civilização começou como um pequeno grupo de indivíduos se deparando com um desafio externo. Na maioria dos casos, esse desafio era composto de forças inimigas empenhadas em sua destruição, mas, em alguns casos, ele era imposto pelo clima ou pela própria geografia. Lidando com os desafios de maneira eficaz. Quando um pequeno grupo de indivíduos respondia de maneira positiva e construtiva ao ser confrontado com um desafio, ele o superava, e, assim, crescia. Ao se desenvolver, esse grupo ou tribo desencadeava outro desafio ainda maior, geralmente na forma de agressões de outros grupos ou tribos. Mais uma vez, o conjunto de pessoas tinha de se reorganizar internamente para o desafio ainda maior, ao novamente responder de modo positivo e construtivo e vencer o novo desafio, o grupo continuava a crescer. Em cada fase de crescimento, o tamanho da tribo, nação ou estado provocava desafios cada vez maiores.
Em cada etapa, conforme determinada civilização continuava a responder com eficácia aos desafios, ela mantinha seu crescimento. O ponto de inflexão ocorria quando a civilização já não mais apresentava vontade ou a capacidade para enfrentar o desafio proposto, e, como resultado, começava a declinar e acabava por ser varrida pelos acontecimentos da história. No final das contas, todas as civilizações definham. Às vezes, vários séculos se passam antes que civilização desapareça, como no caso da grande potência romana, que durou várias centenas de anos antes de desaparecer do Mediterrâneo. Quando o povo romano se tornou viciado em pão e circo e nas várias formas de bem-estar e benesses do governo, ele perdeu a sua força de vontade de resistir aos desafios externos representados pelas tribos bárbaras do norte. Outras civilizações se dissolvem rapidamente. Em menos de 5 anos, Cortés simplesmente destruiu os alicerces da civilização asteca que, antes de sua chegada em Veracruz, resistira por centenas de anos. O centenário Império Austro-Húngaro, enfraquecido em seu interior, se desfez no curto período de 4 anos que durou a Primeira Guerra Mundial, e nunca se recuperou. Independentemente do tempo que tenha levado cada declínio, o motivo principal sempre foi a perda da vontade por parte dessas nações de se impor às dificuldades ou ameaças externas, ou a incapacidade de fazê-lo. Toynbee concluiu que, com pouquíssimas exceções, antes de serem conquistadas por elementos externos, as civilizações declinam de dentro para fora. A história de sua vida. A razão para que a teoria de Toynbee nos seja tão relevante é que ela explica muito da nossa própria vida. Não importa quão bem nossos pais tenham nos protegido enquanto crescemos, pois, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos desafios e dificuldades nos relacionamentos, no trabalho e em todas as outras atividades. Cada vez que deparamos com um desafio externo, temos a chance de escolher responder a ele de maneira positiva e construtiva ou de deixar que ele nos subjugue. Se, deliberadamente, escolhemos responder de maneira positiva e construtiva, mantendo nossa mente calma e tranquila, e lidamos de modo eficaz com o problema inevitável, então aprendemos, crescemos e nos tornamos mais fortes. Nossa autoconfiança se eleva, nossa crença em nossa capacidade de alcançar nossas metas aumenta, nossa autoestima se amplia, desenvolvemos uma autoimagem melhor e nos tornamos mais seguros, autoconfiantes e otimistas. A ascensão e a queda de um negócio. Toda empresa, grande ou pequena, passa pelo mesmo ciclo de desafio e resposta. Se uma firma de pequeno porte é capaz de enfrentar os contratempos inevitáveis e reveses que experimenta, ela continua a crescer e, fazendo assim, ela aciona desafios, reveses e contratempos ainda maiores. Peter Drucker disse certa vez: uma companhia permanece viva desde que continue a lucrar o suficiente para pagar por seus erros. Segundo um consultor de negócios, a cada 3 meses as pequenas empresas passam por crises que vão levá-las ao colapso se não souberem responder corretamente à situação. O fato é que, em muitos aspectos, você e eu somos semelhantes a pequenas empresas. Felizmente, nossa incapacidade de responder não nos levará a algo tão drástico como um colapso nos negócios. No entanto, se por qualquer motivo não subjugarmos nossos desafios, mas deixarmos que eles nos subjuguem, nossa autoestima e autoconfiança vão diminuir, assim como se reduzirá drasticamente nossa capacidade para lidar com dificuldades posteriores. Suas respostas determinam o seu futuro. Quase tudo o que acontece com você é determinado por suas respostas aos altos e baixos de sua vida diária. Suas respostas são o resultado de tudo que você aprendeu e experimentou ao longo do tempo. Thomas Huxley afirmou que a experiência não é o que acontece com um homem, mas o que ele faz com aquilo que lhe acontece. Sua vida, e tudo o que lhe diz respeito, é demonstrada por meio de suas reações. Não se trata do que acontece a você, mas da maneira como você responde a esses acontecimentos. Por isso, o estudo de Stanford foi bastante claro sobre essa qualidade, quando declarou que a comprovação da capacidade de agir durante uma crise representa o pré-requisito absoluto para a promoção de um indivíduo a um cargo superior. De certo modo, estamos nesse momento falando de caráter. Um dos seus objetivos na vida deve ser desenvolver seu caráter para se tornar um ser melhor, mais refinado, mais forte e mais humanizado.
O desenvolvimento do caráter, algo essencial para sua felicidade e bem-estar de longo prazo, requer que você passe pelo cadinho do revés e da derrota temporária e saia vitorioso. Os problemas e as dificuldades surgem espontaneamente. Você provavelmente faz todos os esforços no sentido de organizar a sua vida para minimizar surpresas geralmente desagradáveis que possam ocorrer. Você usa toda a sua inteligência, educação e experiência para colocar os seus assuntos em ordem e, com isso, sempre evitar adversidades, em qualquer lugar ou situação. Você provavelmente se planeja e se prepara cuidadosamente com antecedência para garantir que tudo corra bem em casa e no trabalho, cuida de sua saúde e do bem-estar dos membros de sua família, pensa sobre o que pode fazer para assegurar maior probabilidade de sucesso em seu negócio ou carreira, você tranca portas, dirige com cuidado e não se expõe a eventos potencialmente perigosos. Quase todo mundo faz isso, exceto os imprudentes e irresponsáveis. No entanto, apesar de fazer todos os esforços para evitar problemas, você os experimenta. A adversidade vem até você espontaneamente. Você tende a ser surpreendido por infortúnios. Eles simplesmente recaem sobre você, apesar de seus melhores esforços para evitá-los. A adversidade e o desenvolvimento do caráter. No entanto, na ausência de adversidades torna-se impossível desenvolver um caráter mais forte. O indivíduo não consegue se transformar em uma pessoa melhor, ele é incapaz de desenvolver resistência, perseverança e firmeza de personalidade, ele simplesmente não consegue gozar de altos níveis de autoconfiança nem da sensação de que é capaz de alcançar e dominar o que quer que venha enfrentar. O fato é que, sem as adversidades, que tão conscientemente evitamos, não nos fortalecemos. Quando estamos presos nessa armadilha, temos apenas uma opção: nos equipararmos, com antecedência, à ocasião. Elanders resumiu muito bem essa ideia com as seguintes palavras: se me pedissem para compartilhar o conselho que considero mais útil para toda a humanidade, este seria: espere pelos problemas sabendo que eles são uma parte inevitável da vida, e quando eles surgirem, mantenha sua cabeça erguida, olhos nos olhos e diga: eu sou maior que você, você não pode me derrotar. Sua capacidade de resposta é a chave. Frederick Robertson disse certa vez: não é a situação que faz o homem, mas o homem que faz a situação. Não é o que nos acontece, mas nossa reação ao que nos acontece que determina toda a nossa vida. As respostas que escolhemos oferecer contêm todos os fatores determinantes de nossa grandeza ou corruptibilidade. Os homens e as mulheres notáveis são aqueles que simplesmente respondem bem aos reveses, e o resto é história. O Dr. Abraham Smith, da Universidade de Harvard, é uma das poucas pessoas que já fez uma extensa pesquisa a respeito da decepção. Ao estudar a maneira como diferentes pessoas respondem à decepção, ele descobriu que se poderia prever a magnitude ou a insignificância do sucesso de uma pessoa, observando apenas o modo como ela reagiria às frustrações e aos contratempos ao tentar alcançar seus objetivos. O Dr. Zalesnik descobriu que a grande maioria das pessoas não se prepara mentalmente para a chegada dos inevitáveis desapontamentos inerentes à vida, e, quando eles se apresentam, elas tendem a ser tomadas de surpresa e a sentir-se emocionalmente sobrecarregadas. Elas, então, generalizam essas decepções e se permitem imaginar que, pelo fato de não terem obtido sucesso, elas não são muito boas no que fazem. Elas tendem a interpretar essas decepções como um indicativo de sua falta de capacidade ou competência. Como resultado, ficam facilmente desapontadas consigo mesmas e perdem a coragem e a confiança de que necessitam para avançar. Muitas vezes elas se tornam deprimidas, e na maioria dos casos, gradualmente desistem. Elas param de estabelecer metas e de trabalhar em seu próprio desenvolvimento, tornando-se mais preocupadas em proteger-se e a evitar eventuais perdas em vez de se arriscarem em busca de potenciais ganhos. Respondendo bem às decepções. Os indivíduos que alcançaram as mais altas pontuações no estudo de Zalesnik responderam à decepção de maneira muito diferente dos que obtiveram fraco desempenho. Os primeiros se preparam mentalmente, e com antecedência, para enfrentar futuras decepções, para que, quando elas ocorressem, eles já dispusessem de algumas ideias de como reagiriam e dos possíveis caminhos que poderiam tomar a partir dali.
Eles consideraram os retrocessos como ocorrências específicas dentro de determinadas situações, não como indicativos de falta generalizada de capacidade ou falha de caráter. Mais que tudo, os indivíduos top desenvolveram várias ferramentas mentais que eram imediatamente colocadas em uso diante de situações adversas. Antecipação da crise. Historiadores consideram Napoleão Bonaparte como, possivelmente, o general mais brilhante dos campos de batalha, em toda a história humana. Em sua carreira militar, que durou 25 anos e envolveu centenas de batalhas, grandes e pequenas, ele perdeu apenas 3 delas. Costuma-se dizer que sua mera presença ao lado de suas tropas equivalia a um adicional de 40.000 soldados para o exército francês, somente pelo encorajamento moral que ele lhes proporcionava. Napoleão era famoso por investir tempo no estudo minucioso do campo de batalha e na análise de todas as potenciais situações e resultados de um iminente combate. Ele se preparava cuidadosamente sem falsas ilusões e mantinha uma atitude fria diante dos piores cenários e reveses possíveis. Durante o andamento da batalha, quando a confusão passava a reinar por toda parte, um fluxo constante de mensageiros e agentes se dirigia até ele com notícias e mensagens, e solicitava instruções sobre o que deveriam fazer em seguida. Suas respostas eram sempre claras, concisas e imediatas. Independentemente do que acontecesse, ele dispunha de uma ordem e de uma resposta na ponta da língua. A razão para isso, e algo que ajudou a torná-lo o mestre de toda a Europa, era o fato de ele pensar em tudo com antecedência. Antecipe o pensamento e o planejamento. Esse livro foi produzido com a intenção de ser prático e útil para você. Nesse sentido, compartilharei nas próximas páginas algumas das melhores ferramentas psicológicas utilizadas pelos indivíduos mais eficientes de nossa sociedade para lidar com adversidades. Sugiro que você as estude, as mantenha em sua mente e as reveja regularmente até que elas se tornem parte automática do seu processo de pensamento. Quando isso ocorrer, prometo que você dará um passo gigantesco em direção a se tornar imbatível e desfrutar dos altos níveis de autoconfiança que lhe são plenamente possíveis. O conceito de fracasso. Nessa primeira técnica mental você deve reavaliar toda a sua atitude em relação ao conceito de fracasso. Você sabe que o medo do fracasso é o maior obstáculo que se impõe ao sucesso e à felicidade na vida adulta. Você também sabe que essa é uma resposta condicionada que se originou em sua infância como resultado de críticas destrutivas e de outros erros cometidos por seus pais durante a sua criação. Felizmente, trata-se de um medo aprendido e, justamente por isso, pode ser desaprendido, liberando você dos temores que o detêm e dando-lhe a autoconfiança que o impulsionará para a frente. O ponto de partida para eliminar esse medo é você aceitar e perceber que nenhum sucesso é possível sem fracasso. Aliás, todo sucesso é precedido por um fracasso, geralmente um grande fracasso, que se repete durante um longo período. Abraham Lincoln foi considerado um dos grandes fracassos da política norte-americana. Foi um homem que perdeu seu empreendimento e sua namorada, e foi derrotado diversas vezes nas eleições. No entanto, ao aprender com cada derrota, ele ganhou a eleição final e se tornou um dos presidentes mais importantes e respeitados dos Estados Unidos. Como escreveu Stanley Judd, não tenha medo de falhar. Não desperdice energia tentando encobrir o fracasso. Aprenda com seus erros e encare o próximo desafio. Falhar não é um problema. Se você não estiver fracassando, não estará crescendo. Duplique sua taxa de fracasso. Você só aprende a ter sucesso fracassando, e, como foi dito anteriormente, nenhum sucesso é possível sem o fracasso. Certa vez, um jovem jornalista perguntou a Thomas J. Watson, fundador da IBM, de que modo ele poderia se tornar bem-sucedido mais rapidamente. Watson respondeu-lhe com essas maravilhosas palavras: "Você quer ser bem-sucedido? Então, dobre a sua taxa de fracassos." O sucesso está do outro lado do fracasso. Todos os homens e todas as mulheres responsáveis por grandes conquistas já foram, um dia, tremendos fracassos. Os maiores sucessos de nossa geração e de nossos livros de história são as narrativas de homens e mulheres que falharam tantas vezes que finalmente aprenderam como alcançar o sucesso.
Há alguns anos, David Susskind entrevistou em seu show 4 empreendedores que se tornaram milionários antes dos 35 anos de idade. Durante um dos intervalos comerciais, eles foram solicitados a calcular o número total de negócios diferentes que haviam iniciado ou tentado antes de encontrarem a atividade com a qual cada um fez fortuna. Descobriu-se que, em média, cada um dos 4 homens começara 17 empresas, das quais 16 fracassaram. Portanto, apenas em sua 17ª tentativa eles se tornaram ricos. Agora, a pergunta óbvia: será que esses jovens realmente fracassaram em cada um de seus negócios anteriores? A resposta é clara: eles não falharam, eles estavam somente aprendendo a alcançar o sucesso. Seus empreendimentos anteriores foram as bases de testes nas quais eles aprenderam as lições necessárias para alcançar a independência financeira mais tarde. O maior inventor. Thomas Edison foi o inventor de maior sucesso do século XX, ou, talvez, de qualquer outro século. Ele desenvolveu não apenas a lâmpada elétrica, mas a própria companhia de energia elétrica que tornaria possível a venda e a disponibilização da corrente elétrica e a comercialização de lâmpadas elétricas para cada cidade, vila e aldeia no país. Na verdade, ele patenteou mais de 1000 dispositivos no escritório de patentes dos Estados Unidos, e quase todos foram produzidos comercialmente enquanto ele ainda era vivo. Nosso modo de vida, assim como o de quase todos no mundo, foi profundamente afetado por seus sucessos no campo das invenções. No entanto, Thomas Edison também foi um tremendo fracasso como inventor. De fato, ele falhou mais vezes que qualquer outro inventor de sua época. Por exemplo, na tentativa de encontrar o filamento adequado para a primeira lâmpada elétrica, ele fracassou milhares e milhares de vezes. Ele também se equivocou milhares de vezes enquanto tentava encontrar a planta adequada da qual extrair borracha natural. Em seus laboratórios, que hoje compõem a General Electric, ele reuniu algumas das mentes científicas mais brilhantes de sua época, de modo que, juntos, pudessem aumentar dramaticamente o número e a frequência de seus fracassos. O sucesso é um jogo de números. Edison sabia que o sucesso era, e ainda é, um jogo de números baseado não apenas em um esforço inteligente, mas também na lei das probabilidades. Se tentarmos muitas coisas diferentes e de maneiras suficientemente diversas, e aprendermos com cada teste ou fracasso, então, inevitavelmente, seremos bem-sucedidos. O medo do fracasso, em contrapartida, faz com que as pessoas experimentem cada vez menos, diminuindo assim sua probabilidade de conquistar algo importante. No mesmo ano em que Babe Ruth II realizou mais home runs 3 que qualquer outro batedor nos Estados Unidos, ele também errou mais que qualquer outro jogador. Quando a bola era lançada, ele girava com toda a sua força e, ao fazê-lo, muitas vezes acabava se desequilibrando e caindo no chão. No entanto, ele também estabeleceu um recorde no beisebol norte-americano que não foi quebrado por décadas, e se tornou uma lenda de quem ainda falamos nos dias de hoje. Henry Ford, que, embora estivesse falido aos 40 anos, se tornaria posteriormente um dos homens mais ricos do mundo, afirmou: o fracasso é apenas uma oportunidade para se recomeçar com mais inteligência. Já a doutora Joyce Brothers escreveu: a pessoa interessada no sucesso deve aprender a enxergar o fracasso como parte saudável e inevitável do processo de chegada ao topo. Aprenda com cada fracasso. Você não deve temer ou evitar tanto o fracasso a ponto de evitar também o sucesso. Em vez disso, deve avançar e assumir riscos inteligentes, avaliando-os com antecedência e aprendendo tudo o que puder ao longo do processo. O escritor norte-americano Zig Ziglar disse certa vez que é possível prever quão alto um edifício será observando-se a profundidade da escavação de sua fundação. Do mesmo modo, o ápice de sua vida será sempre determinado pela profundidade de seu próprio alicerce. Este é representado quase sempre pela qualidade e pela quantidade de fracassos vivenciados e por aquilo que você se tornou como resultado deles. Napoleão Hill escreveu: quando a derrota chegar, aceite-a como um sinal de que seus planos não são suficientemente sólidos, reconstrua-os e zarpe mais uma vez em direção ao seu cobiçado objetivo. Já o escritor e orador Dale Carnegie afirmou:
o homem de sucesso se beneficia de seus próprios erros e tenta outra vez de maneira diferente. O ponto de partida para o triunfo sobre a adversidade é superar o medo do fracasso ao ponto de se dispor a avançar com ousadia rumo aos próprios sonhos. Sejam quais forem suas emoções, medo ou desejo, o fato é que elas controlam suas decisões e tudo o que você faz em sua vida. Quando você escreve metas claras, faz planos detalhados para sua realização e, em seguida, pensa sobre seus objetivos de modo contínuo, você acumula dentro de si uma incandescência poderosa o suficiente para ajudá-lo a superar qualquer medo do fracasso que eventualmente possa tentar detê-lo. Quanto mais você pensar, falar e escrever sobre seus objetivos, mais determinado você se sentirá para torná-los realidade, e, provavelmente, mais você se esforçará para superar os medos capazes de impedi-lo. Plano para o futuro. A segunda técnica mental que você pode utilizar para lidar com adversidades é denominada antecipação de crise, e se refere à sua capacidade de pensar. Sua mente é sua ferramenta mais poderosa para compreender a realidade. Tudo o que você sente e todas as suas reações são inicialmente determinadas pelo modo como você pensa a respeito de qualquer assunto. Quando você altera a qualidade do seu pensamento, você muda a qualidade de sua vida. Isso se inicia pela aplicação de sua capacidade de pensar sobre sua situação presente. A antecipação de crise é um exercício que requer alguma observação futura, ao longo de um período de 6 a 12 meses, e a criação de uma lista de tudo o que poderia dar errado em áreas que são importantes para você. Trata-se de algo semelhante ao que Napoleão fazia antes de suas batalhas. Se você tem uma empresa, faça uma lista de todos os problemas que possam surgir e ameaçar a sobrevivência do seu negócio. Se estiver na área comercial, faça uma lista de tudo que poderia diminuir drasticamente o seu volume de vendas. Com relação à sua família, ou até mesmo considerando um período de férias em família, faça uma relação de todos os eventos inesperados que poderiam ocorrer e atrapalhar seus planos e metas. Distribua o risco. O proprietário de uma empresa em que trabalhei descobriu que mais de 60% de todas as suas vendas eram realizadas por apenas 2 de seus 11 profissionais do setor comercial. Desse modo, se uma dessas pessoas deixasse a companhia, ou pior, fosse trabalhar para um de seus concorrentes, seu volume de vendas cairia drasticamente, e sua capacidade de sobreviver poderia ser realmente ameaçada. Ciente do problema, o proprietário imediatamente começou um programa de treinamento intensivo de vendas para todo o seu pessoal. Ao mesmo tempo, ele iniciou um processo de recrutamento em busca de melhores profissionais de vendas enquanto fazia arranjos a fim de incentivar seu pessoal mais fraco a procurar outro tipo de trabalho. Dentro de 6 meses, ninguém no setor era responsável por mais de 15% das vendas. E quando um dos seus antigos vendedores top decidiu sair, o negócio foi capaz de absorver a queda temporária na produtividade e continuar a crescer. O que poderia dar errado? Quais são as prováveis crises que podem ocorrer na sua vida? E se as taxas de juros dobrassem? E se a rentabilidade da sua empresa caísse 50%? E se os seus produtos mais vendidos simplesmente parassem de vender ou seus melhores clientes deixassem de comprar? Em que áreas você está excessivamente dependente de alguém ou de alguma coisa para o seu sucesso contínuo? E que medidas você pode tomar, a partir de hoje, para se proteger em uma crise, caso ela ocorra? Você vai se surpreender com a autoconfiança que terá quando já tiver pensado a respeito das áreas críticas de sua vida e feito os planos necessários para o caso de algo dar errado. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha, foi considerado um dos melhores estadistas do século. Ele era famoso por sempre ter um plano B para cada situação. Independentemente do que acontecesse, e de quanto tivesse trabalhado para alcançar um resultado específico, se não obtivesse sucesso, ele sempre tinha em sua gaveta um plano B totalmente desenvolvido e pronto para ser utilizado. Esse hábito de se preparar para um desfecho imprevisto o levou a se tornar um dos estadistas mais poderosos da Europa. Volte-se intensamente para a busca de soluções. Em vez de se concentrar no que aconteceu de errado e nos eventuais culpados, pense sobre a solução, ou seja, no que pode ser feito para resolver o problema.
Não perca um minuto sequer ficando chateado ou irritado com algo que aconteceu e que não pode ser mudado. Escolha conscientemente o futuro em vez do passado. Torne-se intensamente orientado para a solução, não para o problema propriamente dito. Pense imediatamente sobre o que pode ser feito para resolver a dificuldade. Procure sempre pela valiosa lição que poderá aprender com essa situação. Pense em como minimizar os danos e maximizar todas as oportunidades que possam surgir a partir desse revés. Como disse certa vez o filósofo Friedrich Nietzsche, o que não me mata me fortalece. O único antídoto real para a preocupação e a negatividade é a ação positiva, construtiva e decidida rumo aos seus objetivos. Assim que você agir, sua autoestima e autoconfiança começarão a se elevar novamente. Você começará a se sentir mais no controle de suas emoções e de sua vida, deixará de oferecer desculpas e começará a fazer progresso, passará a pensar sobre como transformar a situação adversa a seu favor. Nunca considere a possibilidade de fracasso. Em última análise, o indivíduo triunfa sobre suas adversidades por possuir valores, metas e planos claros e controle total sobre sua mente e seu pensamento. Ele ganha por pensar na vitória o tempo todo e por recusar-se a considerar a possibilidade de perder. Ele vence por decidir persistir, independentemente de suas chances ou do que aconteça de errado, até conseguir. Ele reconhece a persistência como uma forma de coragem. Afinal, a coragem de prosseguir mesmo em face de adversidades e decepções é a única qualidade que garante que, no final, você será bem-sucedido. Calvin Coolidge, o 30º presidente dos Estados Unidos, resumiu bem essa ideia ao escrever: "Nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. O talento é incapaz de fazê-lo, nada é mais comum que encontrar homens mal-sucedidos com enorme talento. Os gênios não conseguem, a existência de gênios não recompensados é quase proverbial. A educação também não é capaz, o mundo está cheio de pares bem educados. A persistência e a determinação são onipotentes. Coragem e persistência. A persistência é a autodisciplina em ação. Cada vez que você exerce a autodisciplina para persistir em face de adversidades e decepções, sua autoestima se eleva. Quando pratica a persistência, você aumenta sua resistência a tomar o caminho mais fácil. Você cria fricção para ir contra suas tendências naturais. Você gera o calor que cristaliza o seu caráter em um nível superior. E com esse nível elevado de persistência, autodisciplina e caráter, sua autoestima, seu autorrespeito e seu amor próprio também aumentam. Sua crença em si mesmo serve como uma profunda base de confiança sobre a qual você constrói uma vida grandiosa. Você se torna mais positivo, mais otimista e mais imbatível em tudo o que faz. E você age desse modo porque, como disse Churchill, você nunca desiste, nunca, nunca desiste. Exercícios de ação. 1. Identifique uma importante adversidade pela qual você tenha passado e da qual tenha se recuperado. O que você aprendeu com ela que o ajudou a se tornar uma pessoa melhor? 2. Determine a pior coisa que poderia acontecer no seu negócio ou em sua carreira. O que você poderia fazer agora para minimizar os efeitos negativos caso isso ocorra? 3. Quais são as 3 piores coisas que poderiam acontecer em sua vida pessoal e familiar, e o que você poderia fazer para se preparar para enfrentá-las? 4. Quais foram seus 3 maiores erros, e o que você aprendeu com cada um? 5. Qual seria a resposta mais eficaz que você poderia oferecer ao seu maior problema atual? 6. Em que áreas você deveria estar preparado para assumir riscos e seguir em frente, em vez de apenas adotar o caminho mais seguro? 7. Que atitude você vai tomar imediatamente para enfrentar seus medos e avançar rumo à realização de um dos seus objetivos mais? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.